Em Brasília, 20 horas, Carol. Muito boa noite para quem está assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo ou vendo a gravação. Esse é o Rap de Quinta, um papo leve sobre assuntos relevantes, onde eu, Marcos Leão Bianchi, especialista em investimento, consultor financeiro registrado na CVM, junto com a minha amiga Carol Silva, também especialista em investimentos certificado pela Ambima, falamos um pouquinho, tiramos algumas dúvidas sobre papo de investimentos ativos financeiros e o que mais redondeia esses assuntos. Tudo bom, Carol? Boa noite. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, pessoal. Bom ter Hoje aqui o vocês hoje para assunto, falar sobre um tema que me faz um brilhar assunto que os te olhos. toca, né, Carol? Um assunto que faz os olhinhos da Carol brilhar muito mais do que os meus, não porque eu não gosto, mas é porque ela entende muito mais do que eu. Então, hoje é um dia em que vocês vão poder ouvir muito mais a voz da Carol do que a carantonha deste que vos fala, para explicar um pouquinho, começar a falar sobre criptoativos, né, Carol? Afinal de contas, criptoativos, por onde começar? Se você quer saber um pouquinho mais sobre os assuntos, dá uma checada ali no canal do YouTube da Vinco Lifelong Financial Ship, dá uma checada no Instagram da Carol, Carol underline, aliás, diva underline Dendos, isso mesmo, Diva Dendos é o Instagram da Carol, tem muita informação. Toda quinta-feira a gente faz essa live, essa conversa, esse papo. Tem muita coisa gravada lá, tem muita coisa para recuperar, muita informação legal. Mas hoje vamos falar então especificamente sobre criptoativos. Carolina, Carol, minha Caroline. querida. Eu sempre me confundo, por isso que eu falo Carol. Criptoativos, por onde começar? Eu acho, Carol, a pergunta que todo mundo, a dúvida que todo mundo tem é que diabos é isso? Afinal de contas, o que são criptoativos? O que são criptomoedas? Isso vai muito além do simplesmente do Bitcoin, né, Carol? Boa noite, a palavra é sua. Vai, Marquinhos. Obrigada pela palavra. Os criptoativos, eles, o que deu início à tecnologia onde hoje são construídos criptoativos e as criptomoedas, né, foi o Bitcoin, né? Ele foi criado para ser uma moeda de um governo descentralizado, para ela não ter dono, para ela não, um governo não poder mandar nela. Então, ela foi pensada de uma maneira que ela é formada, ela é minerada, como a gente chama, ela é criada e validada, toda a transação, todo Bitcoin que surge, que nasce, é validado por computadores espalhados pelo mundo todo. Então, não pode chegar uma pessoa aqui no Brasil e dizer, de agora em diante o Bitcoin é proibido. É proibido aqui no Brasil, continua a mineração em vários outros países. Então, tudo que a gente faz nessa tecnologia nova chamada blockchain, ela é validada por essas pessoas. E hoje em dia não são só pessoas, né? Hoje em dia já existem empresas minerando Bitcoin. Então, toda vez que a gente compra ou vende, essa validação de compra e venda é feita nessa blockchain, que é essa tecnologia. O Bitcoin, ele foi criado, ele especificamente, para ser uma moeda como o real, como o dólar, mas a nível nacional. Mas a partir dessa tecnologia surgiram muitas outras empresas. Eu estava olhando agora aqui no CoinGecko, que é um site de criptomoedas, nós temos 10.992 moedas listadas hoje. Caramba. O que significa isso? Que você tem que saber o que você está fazendo. E Mas que o nem que é que caracteriza uma moeda digital, Carol? Um criptoativo? a Ah, tecnologia em que ela é construída. Isso é um criptativo, né? Um ativo construído numa tecnologia. Mas a função dela pode ser diversa. Pode ser uma função de pagamento, como foi criado o Bitcoin, e que a gente chama hoje de ouro digital, né? Que ele é conhecido como ouro digital. Mas existem outras criptomoedas, como a Ethereum, que é a segunda maior moeda, que ela foi criada para ser o quê? Para ser uma plataforma sobre o qual são construídos vários protocolos de investimentos. Do mesmo jeito que a gente tem corretora no Brasil, uhum. a Avenue, como a gente tem bancos, dentro e cima dessa plataforma são construídas várias plataformas onde a gente consegue trocar o nosso dinheiro de forma descentralizada também. Não especificamente, os protocolos não são criados aqui no Brasil, elas são criados mundialmente, não tem um dono, e o Ethereum, o que, que é? É uma, a gente chama de gas, é uma moeda que para te fazer uma validação, se tu quer trocar um Bitcoin por uma stablecoin,
na rede da Ethereum, tu vai ter que pagar em Ethereum. Então, Uhum. a rede Ethereum é a maior rede descentralizada e a gente chama ela de petróleo, é como se fosse o petróleo, o combustível das criptomoedas, é onde acontece o maior número de aplicações financeiras descentralizadas hoje. Carol, uma tecla SAP, agora que você tu passou pelo Bitcoin, passou pelo Ethereum, e tu acabaste de mencionar stablecoins, que é um pouquinho diferente dos criptomoedas, dos criptoativos, genericamente falando, né? As stablecoins são um pouquinho mais recentes e elas têm um temperinho diferente, não tem? Acho que explica um pouquinho para a gente, mais ou menos, o que são as stablecoins. As stablecoins, stable significa estáveis. Qual que é a função dela? É fazer, replicar nesse meio, nessa plataforma, a moeda fiat, que a gente chama, a moeda de determinado país. Pode ser o dólar, pode ser o euro, pode ser, tem o BRZ, que é uma stable brasileira. Então, Ah, quer é? dizer, existe o BRZ. É, então, assim, vamos supor, uma empresa quer garantir que os produtos dela na blockchain funcionem, e que a troca, a compra e venda seja feita pareada ao dólar. Quer dizer, tudo que ela compra e vende vai ser no preço do dólar. Ela cria uma stablecoin e para cada stablecoin que ela cria, ela coloca, deveria ser assim, tá, Marquinhos? Ela coloca $1 como Uhum. seguro, ou $1 no banco e cria uma stable. Para que quando as pessoas fizerem essa troca, mais uma certa hora quiserem voltar para a moeda fiat, para o dólar original, a empresa possa destrocar. Então Então, ela assim, funciona como forma de troca. Ela está lastreada e ela funciona como forma de troca. É muito mais a tecnologia para facilitar a troca nesse a troca de coisas, mundo, os pagamentos. a troca nesse mundo de pagamentos. Inclusive, assim, ó, o Bitcoin, hoje ele está valendo $36.000, um Bitcoin, né? E o preço do Bitcoin se dá pela compra e venda. Uhum. As pessoas começam a vender, o preço vai subindo. Então, hoje a gente fala em dólar, mas se tu quiser vender teu Bitcoin, trocar por dólar, tu não vai trocar pelo dólar a moeda dos Estados Unidos, tu vai trocar por uma stable dentro daquela plataforma. Então, tem muita gente que, assim, o mercado está subindo, quer realizar lucro, vai trocando por stable, deixa ali a stable guardadinha, se Uhum. volta a cair, ele quer recomprar lá embaixo, ele usa essa stablecoin. E se quiser trazer aquele lucro para gastar, né? Se eu quiser trazer o lucro que eu tive para gastar no Brasil, eu tenho que trocar minha stable pela moeda brasileira. Ou se eu estou nos Estados Unidos, pelo dólar. Você tem que fazer a destroca aí Uhum. numa plataforma de uma corretora, né? Daí uma corretora Pois centralizada. é, Carol. O negócio com criptoativos, com criptomoedas, com stablecoins. Se a gente já está. Quando a gente fala de ativos tradicionais, a gente está acostumado a fazer isso via banco, via corretora de valores. A gente vai lá, deposita um dinheiro na nossa conta na corretora, e com esse dinheiro da corretora a gente compra ações, a gente compra fundos imobiliários, a gente investe em um fundo de investimento, a gente investe em um fundo previdenciário, mas são todas transações bancárias, como qualquer outra transação bancária que a gente faz, como uma TED, um DOC, Pix, ou seja, são transações que a gente está acostumado. No caso dos criptoativos, como é que esse procedimento de investir e desinvestir funciona? A gente tem praticamente três opções, mas todas vão partir da moeda original. Se eu estou aqui no Brasil, eu vou pegar o meu dinheiro do banco, vou enviar o Pix para a corretora, para uma corretora de criptomoedas, e ali eu posso comprar o meu Bitcoin, por exemplo. Esse é um caminho. Uhum. Um outro caminho é eu enviar minha moeda para a corretora, comprar uma stable, enviar a stable para uma carteira de criptomoedas e lá, de forma descentralizada, eu comprar o meu Bitcoin ou qualquer outra moeda que eu quiser. Uhum. E tem um terceiro caminho que a gente chama que é P2P, que eu dou dinheiro para uma pessoa, essa pessoa pode jogar na minha carteira a moeda que eu quero.
Vamos supor que você tem Bitcoin, eu tenho real. Eu te mando real, você Uhum, manda o Bitcoin para minha carteira. Porque as criptomoedas, elas podem ser guardadas na corretora, o que não é recomendado, ou elas podem ser guardadas, que é o princípio, né? A criptomoeda foi criada para a gente ter a nossa própria custódia, para não deixar na corretora, até porque not your keys, not your coins, a gente fala. Se você não tem a chave, se você não tem a sua carteira, se você não está com posse, não é sua. Se está na corretora, não tem garantia do FGC. uhum, Se acontece alguma coisa com a corretora, como foi o caso da FTX, né, que aconteceu no começo desse ano, que não tinha os uhum. ativos que eles exigiam que tinha, não tinha uma auditoria que até tinha, mas assim, as coisas ainda são meio obscuras, assim, né, nesse mundo Uhum. de criptoativos. Então, o que acontece? Se você não está com a posse, você corre risco. Então, você tem que ter Tá. uma carteira, que é um aplicativo que a gente coloca no, que a gente baixa no computador, que a gente tem uma senha própria, que é. Quando a gente cria essa carteira, ela vai dar uma chave de 10, de 20, geralmente são 20 palavras. E essas palavras são para Caracteres. ti. Oi? 20 caracteres? Não, 20 palavras mesmo. Elas te dão um Palavras conjunto mesmo. de 20 palavras, Ah, tá. tu tem Pô. que anotar. Se tu perde essas 20 palavras, tu não Uhum, consegue mais ter acesso à carteira. uhum. E se alguém pega essas tuas 20 palavras, ele tem acesso a todos os seus fundos da tua carteira. Carol, então deixa eu ver, me corrige se meu raciocínio não tiver incorreto. Se por um lado, a gente, prós e contras e tentando fazer um comparativo entre criptoativos e ativos tradicionais. No caso Uhum, de ativos tradicionais, ativos financeiros tradicionais, por exemplo, eu compro ações e eu não guardo os papéis dessas ações aqui no meu cofre em casa, como se fazia antigamente. uhum, Elas estão custodiadas com a corretora. Mas uhum. eu tenho a CVM, eu tenho a Bolsa de Valores, eu tenho a CVM, eu tenho uma autarquia, eu tenho um órgão público fiscalizando esse mercado, dando diretrizes para esse mercado e determinando como esses ativos precisam ser restituídos para o seu dono, caso eles sejam reclamados. Ou seja, Uhum, eu tenho a segurança do governo, mas eu estou submetido à regulamentação do governo. Então, eu isso. posso deixar isso custodiado numa corretora, no Tesouro Nacional, na BMF, na Bovespa e assim por diante. No caso dos criptoativos, eu não tenho essa regulamentação e essa proteção de um governo centralizado. Razão Não, pela qual é mais seguro eu mesmo ter a custódia direta desses meus ativos. Eu posso isso. até deixar na custódia de alguém, mas eu não tenho garantias de que esse alguém seja sólido, e se ele não for sólido, eu não tenho para quem reclamar a falta de solidez dele. É mais ou menos isso, então, É Carol? exatamente isso. É exatamente isso. Por isso que o nosso mercado de cripto, ele também tem essa volatilidade tão grande, assim, porque e o risco é muito maior, né? Então, as taxas, o retorno que a gente tem, que Uhum. a gente busca, também é maior. Porque, além de você ter que saber no que você está investindo, a gente não tem, assim, no que confiar de uma maneira 100% de certeza. Por causa da regulação, né? E Uhum. porque a gente não tem realmente para quem reclamar. Geralmente, nessas empresas que surgem, o Ethereum tem uma pessoa que criou, que todo mundo conhece, que é o Vitalik, que então tu pode pedir informação, tem Twitter, só que assim, ele não está com posse dos seus Ethereums. Os Uhum. Ethereums que tu compra não são dele, não estão com ele. Você está comprando, está sendo minerado, está com você está guardando. Se você guarda na sua carteira, é sua. Você pode sair daqui do Brasil com a carteira no bolso, está levando com você seu dinheiro, diferente de uma ação. A ação está custodiada aqui no Brasil, né? O seu Ethereum você pode tirar lá fora e transformar em moeda e usar lá, diferente de uma Uhum. ação. Só que ao mesmo tempo não existe essa garantia. Tá, entendi. Não, é interessante a gente ir fazendo esses comparativos que vai facilitando a nossa compreensão, né, Carol? E agora há pouco tu tinhas mencionado sobre volatilidade, sobre o preço. O Bitcoin está quanto? 28 mil dólares?
36. 36 mil dólares. E Aham. claro, tem essa, se para a gente guardar 36 mil dólares em casa, é um risco físico, né? De ter 36 mil dólares em casa. Guardar um Bitcoin, que vale 36 mil dólares, é muito mais prático, é muito mais fácil, né? Do ponto de vista de volume físico, de segurança, né? É uma codificação de computador, né? Eu não preciso de Aham. um cofre para guardar, eu preciso de um cofre digital, né? Mas o ponto que eu queria chegar para te perguntar, Carol, é sobre a volatilidade, a oscilação. Como é que se forma o preço do Bitcoin, do Ethereum, das stablecoins? Quais são os fatores que influenciam e que acabam determinando o preço desses ativos? E qual é a volatilidade desses ativos? Isso é uma volatilidade diária? Isso tem um movimento muito grande diário? Como é que funciona o mercado no dia a dia? O mercado de cripto, diferente do mercado tradicional, ele fica, a gente diz que ele é aberto 24 horas por dia, 7 dias na semana. Não fecha, né? Uhum, Então, o mercado está sempre acontecendo. Você pode dormir com o Bitcoin hoje é 36 e acordar com o Bitcoin amanhã é 28. Ou acordar amanhã com o Bitcoin é 55, ninguém sabe. uhum, Sempre, se tiver um fator externo que surja, ano passado aconteceu muito, a China vai banir o Bitcoin. O preço do Bitcoin despencava. Porque todo mundo começava a vender, todo mundo queria se desfazer. E aí, quando uma pessoa começa a vender, o resto vai vendendo, vai vendendo, vai vendendo, e o preço vai caindo. E a mesma coisa ao contrário. Esse último mês tá para ser aprovado um ETF de Bitcoin nos Estados Unidos. Tem um pedido para a SEC, a BlackRock, que é uma das maiores uhum. empresas lá dos Estados Unidos de custódia mesmo, né? De Aham. E aí, uma das maiores gestoras, né? É a principal gestoras, isso. gestora de fundos listados, né? E aí, uma rápida tecla SAP, né, Carol? A SEC é a CVM dos Estados Unidos, né? Isso mesmo. É o equivalente à CVM lá nos Estados Unidos. ETF, se você não sabe, a gente já falou sobre isso em lives passadas, é um fundo de investimento listado em bolsa. E a BlackRock é a principal gestora desse tipo de fundos no mundo. Acho que tem mais de US$ 1 trilhão em custódia, né? Então, fecha a tecla SAP. Eles estão esperando uma atualização, uma autorização da SEC para lançar um ETF só de Bitcoin, é isso? Só de Bitcoin. E o que que isso está trazendo para o mercado? Está trazendo uma grande euforia. Por quê? Porque as grandes empresas, né, os fundos de pensão, vão poder investir em Bitcoin através desse ETF, que é muito mais seguro porque eles não vão precisar ter a custódia, né? Uhum. Eles vão investir através da Bolsa de Valores e a empresa, no caso a BlackRock, que é uma das empresas, que vão custodiar. Então, isso E está trazendo uma euforia para o mercado e o mercado está agitado. O preço está crescendo sem parar. Aí, junto com essa notícia do ETF, já disseram que também já foi pedido o ETF de Ethereum, então o Ethereum também disparou. Então, assim, o nosso mercado está muito, muito sujeito a notícias externas. Então, interessante isso, Carol. Não, complementa e depois tem uma pergunta para ti. isso faz com que varie muito de um dia para o outro, de uma hora para outra. Outra coisa que faz variar muito é a fala o Jeremy Powell, né? Jerome Powell, do Que é o presidente do presidente, né? Fed, Do do Fed. Banco, Ce- Se do ele Banco fala Central que vai Americano. aumentar a taxa de juros, Bitcoin despenca. Se ele fala que vai começar a diminuir a taxa de juros, o Bitcoin aumenta. Por quê? Exatamente porque é um mercado volátil. Se a taxa de juros está muito. Se tá muito bom para investir nos Estados Unidos com uma taxa de juros alta, por que que eu vou arriscar meu dinheiro em Bitcoin? Eu prefiro deixar meu dinheiro lá em Tesouro Americano, que é muito mais seguro. Mas a partir do momento que essa taxa for abaixando, as pessoas vão querer buscar uma maior rentabilidade em outro tipo de ativo. E hoje o Bitcoin está se tornando, ainda mais que agora a possibilidade de ETF, uma moeda muito promissora. Uhum. Então, Carol, o preço dos criptoativos, claro, a gente fala muito sobre Bitcoin, que é a moeda, o criptoativo que tem maior volume no mundo, né? O Ethereum também. Mas o que determina o preço, então, desses criptoativos, ao fim e ao cabo, é oferta e demanda.
O mercado. São as regras ordinárias de mercado, e claro, está impactado pelas questões geopolíticas, pelas questões de macroeconomia, como qualquer outro ativo. A pergunta que eu ia te fazer naquela hora é a seguinte, que aí me parece interessante, de novo, me corrija se eu estiver errado. A partir do momento que a gente tem um ETF sendo negociado em bolsa, a compra e venda de ativos, a compra e venda de criptoativos, ela fica facilitada, porque eu tenho um mercado organizado, um mercado de bolsa, que está aberto no determinado horário e que é muito fácil de comprar. Ou seja, me parece que vai dar liquidez para esse mercado, para o mercado de criptoativos. O mercado hoje, ele é volátil, tu acabaste de trazer essa informação para a gente, mas ele tem liquidez, é fácil comprar e é fácil vender criptoativos a hora que eu quiser. Sim. É Só fácil que de assim, ó, encontrar compradores. sim. Só que você tem que ver sempre aonde você está comprando. Porque existe uma variação grande de preço, até entre corretoras, Uhum. exatamente por causa da liquidez. Se você vai fazer uma compra hoje na Binance e vai pegar uma corretora que é, né, a maior corretora mundial hoje e vai fazer a mesma compra em uma corretora pequenininha, provavelmente você vai pagar muito mais barato na Binance porque tem liquidez. Você consegue Tem deixar ali volume. sua ordem, se coloca uma ordem de compra, logo sua ordem vai ser pega. Uhum. Quando, né, o mercado é pequenininho, a gente tem que tomar cuidado. As pessoas fazem, inclusive, muita arbitragem nesse mercado, Marquinhos. Hum. Compra no lugar que está barato, vende no lugar que está caro. Eles ficam mandando de um para o outro. Existe muito robô que faz isso. Fica Uhum. só encontrando corretoras centralizadas ou até descentralizadas, que existe essa diferença de preço, e fica arbitrando e fazendo dinheiro, ganhando nesse spreadzinho. Ah, interessante, interessante. Carol, a gente está entrando para os últimos 10 minutos. Acho que agora dá para explorar uma coisa um pouquinho mais ampla, mais aberta, que é não é surpresa nenhuma. É um mercado que tu estuda bastante, tem bastante envolvimento, tem estudado bastante, muito mais do que eu. Qual é a tua visão sobre o mercado de criptoativos? De onde ele veio, onde estamos e o futuro do mercado? Como é que tu enxerga o mercado de criptoativos hoje, do ponto de vista do mercado em si e como veículo de investimento para a pessoa física? Tem um cara que eu sigo, que eu gosto muito, que ele fala que a gente está numa bolha, né? Os investidores em criptomoedas ainda estão numa bolha. A gente é uma pequena parte da população. O Brasil ainda é um país que tem, acho que o maior número de investidores. O acesso aqui é muito bom, o conteúdo aqui é muito bom, tem muita gente falando sobre criptoativos. Lá fora não tem tanto. A gente ainda tem uma grande liberdade aqui. Até então, não era regulamentada essa questão de imposto. Agora que está começando, vai estar para sair aí um PL regulamentando o imposto sobre as criptos. Então, até então era meio bagunça, assim, né? A gente faz o que a gente acha que é certo e a regulamentação geralmente corre atrás do que está acontecendo, né? Primeiro o fato, depois a regulamentação. Isso acontece muito no mercado de cripto. Eu acho que a gente, todo mundo que hoje investe em criptomoedas, nós somos early adopters. Somos os primeiros, a gente ainda está conseguindo pegar uma volatilidade hoje que vai ser muito expressiva. Eu acho que nos próximos 2 anos, assim. Quem entrou no mercado uns anos atrás conseguiu enriquecer de forma absurda. Quem acreditou, quem estudou, quem investiu corretamente, teve um ganho exponencial, assim. E acho que isso ainda está acontecendo, mas já não é igual ao ano passado. Eu acho que é uma tecnologia que veio para ficar, não tem volta. Tanto que, assim, ó, a blockchain está sendo usada para a construção de inúmeras finalidades. Muita coisa que a gente usa hoje, inclusive no mercado financeiro, já está sendo construída sobre blockchains e a gente nem sabe. Então, a tecnologia é uma tecnologia disruptiva, né? Tem um G-Rex agora, né, que o Banco Central criou, que está construindo sobre essa tecnologia que foi inventada pelo Bitcoin. Então, cada vez mais o mercado financeiro está se voltando aqui no Brasil. Já existe, né, o Hash 11, já existe outros ETFs que Uhum. investem em criptoativos. E agora, com esse dos Estados Unidos, vai se tornar mais popular. Eu acho que os fundos de pensões vão começar a entrar. Ele é um mercado que tem uma certa volatilidade, mas
é por causa do risco que ainda garante esse retorno, a partir do momento que as pessoas forem conhecendo, forem começando a investir, a tendência, a volatilidade vai ser menor e os ganhos também. Uhum, Mas para mim não tem volta. Eu acho que pelo menos um percentualzinho da carteira todo mundo uhum, devia ter. 1%. Não precisa ser 10, não precisa ser 15, né? Muita gente está no mercado cripto, tá all in. Eu não penso assim, eu acho que não. Eu uhum. acho que a gente. É porque as pessoas estão envolvidas, essas pessoas estudam sobre isso, elas trabalham, a empresa dela, elas têm empresa que está sendo construída em cima desse mercado, em vários setores. Mas eu acho que para o pequeno investidor, né, para o investidor iniciante, vai devagar. Começa com a que a gente chama de blue chips, começa entendendo Bitcoin, começa comprando Bitcoin. Principalmente não compra aquela moedinha que está estourando. Sempre, toda semana tem uma moedinha que está estourando, que está subindo 20, 30, 40%. E aí o pessoal começa com aquele FOMO, né, que a gente chama que é a Uhum. vontade de não ficar para trás. Tá vendo que lá subiu 10, 15, 20%, já começa a entrar, de repente 100%, 200%. Aí aquele que comprou em 10 despeja tudo na sua cara. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eu acho que tem que investir. Inclusive tu, Marquinhos. Compra aí uns satoshizinhos para te experimentar. Se eu te disser que o primeiro contato que eu tive com Bitcoin foi lá em 2000 final de 2014, início de 2015, por aí. Eu lembro de ter Olha, me, já ter me podia chamado estar em outro bastante atenção. patamar, hein? Podia estar em outro patamar. Eu lembro de eu lembro que eu me interessava muito pela questão tecnológica, a questão da tecnologia embarcada. E eu lembro de ter estudado um pouco na época, ter lido bastante a respeito. Na época tinha muito pouco material, ter lido bastante coisa que tinha na época. E eu lembro de, na época, eu não parei para fazer, nunca parei para fazer a conta, mas eu pensei assim, poxa, e se eu pegasse aí uns R$ 5.000, dinheiro do uísque, né? E comprasse em Bitcoin, e tivesse esquecido, eu lembro de ter feito esse exercício mental em 2015, em março de 2015. Eu não quero nem saber quanto é que eu teria de dinheiro hoje se eu tivesse feito isso. Mas, como se Ó, diz por março de aí, 2015, o preço do é, Bitcoin, US$ 241. pois é, nem faz essa conta para mim, porque senão. Mas também serve essa lição, né, Carol? Isso é interessante, porque eu durmo muito bem com essa minha não decisão de não ter feito isso, porque se a gente não fez lá atrás é porque não dava para fazer, e se eu não fiz é porque eu não me sentia preparado. Eu não sentia que eu conhecia o suficiente para poder fazer. A gente nunca acerta todas. A gente já falou sobre isso em outras oportunidades. Não existe bala de prata em investimentos, não existe, ninguém acerta todos os investimentos. Investir, como tudo na vida, é feito de erros e acertos. Aprender com os erros para acertar mais do que errar. E um caminho de consistência e resiliência. Criptoativos pode estar nessa carteira? Com certeza pode, né? Com certeza. Desde que, de novo, invista naquilo que você conhece ou naquilo que você possa ser bem orientado. Por alguém de confiança, alguém qualificado, alguém certificado, alguém que entenda do mercado para poder te orientar de maneira segura, de maneira sólida, para que você possa investir naquilo que você conhece, naquilo que faz sentido para você, né, Carol? Em muitos casos, obviamente, os criptoativos se encaixam nesse perfil, né? Uma coisa que a gente também fala dentro desse mercado é que, assim, ó, é o mercado do tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, porque um dia você tá rico, outro dia você tá pobre. Então, você, além de entender o que você está investindo, se você colocar um pedacinho pequeno da sua carteira em criptomoedas, bem pequenininho, se ele tiver uma grande performance, esse pedacinho pequeno vai ter uma grande valorização. E isso pode fazer diferença para o bem. Mas se ele for a zero, não vai te levar à ruína, né? Não vai estragar a sua Exato. vida, não vai comprometer a sua vida. Então, sempre pense, primeiro, coloca uma pequena parte para não correr o risco da ruína. E se você colocar numa pequena parte, essa parte valorizar, descasque, vai vendendo aos poucos, vai rebalanceando a sua carteira. Por quê? Porque aí você consegue comprar um preço menor os ativos mais seguros. E vai fazendo Exatamente. aquela bola de neve, aquela espiral.
A Ascendente que a espiral gente gosta. ascendente, né, Carol? Ascendente que a gente Isso gosta. mesmo. Muito bem, são 20 horas e 29 minutos. Se você gostou, compartilha, dá um joinha, manda para quem você conhece que está curioso para saber sobre Bitcoin, sobre criptoativos, criptomoedas, stablecoins, Ethereum e tudo mais. Se você ficou com alguma dúvida, se a gente não conseguiu explicar direito, se nos enrolamos para falar, manda uma pergunta aí embaixo nos comentários, pergunta que a gente responde, ou então entre em contato com a Carol ali no @diva_dendos. Eu tenho que sempre fazer um esforço de memória. O @divadendos no Instagram. Dá uma olhadinha Eu no, vou tirar no, no esse YouTube. underline só por tua causa. Eu vou deixar de Rodrigo. Não, mas Divadendos é legal, eu gosto. E é Tô brincando. Divadendos, né? É muito bom. Manda um direct lá para Carol ou faça um comentário aí nos comentários do vídeo. Quinta-feira que vem a gente tá de volta com um novo assunto, uma nova matéria, um novo Rap de Quinta, um papo leve sobre assuntos relevantes. Carol, minha querida, um grande beijo para você, um bom fim de semana.